Irmãos e irmãs, abra comigo as vossas Bíblias, o livro de 1 Reis, no capítulo 16. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, nós vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 29 e 30, e depois nós vamos para o capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 29 e 30, e depois vamos lá para o capítulo 17. Diz assim a palavra de Deus. 1 Reis 16, capítulo 16, versículo 29. E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, serão segundo a minha palavra. Depois veio ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corpos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corpos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não havia chovido sobre a terra, chuva sobre a terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva para que te sustente. Então ele se levantou, foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele chamou e disse: traze-me agora também um bocado ou um pedaço de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos ou gravetos, e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz isso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz para fora, e depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém? Incline a sua cabeça mais uma vez. Deus, mais uma vez eu me coloco à disposição do Senhor. Espírito Santo, ilumina-me, Senhor, neste momento, meu entendimento, Pai. Traz clareza ao meu espírito, para que eu possa transmitir a Tua palavra, aquilo que o Senhor me deste neste dia de hoje, Pai. Que o Senhor venha falar conosco uma vez mais poderosamente. Assim eu te peço, assim eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmão, toda a sua atenção, nesta tarde de hoje, eu orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra para ministrar. Confesso que tinha 3 mensagens, na verdade, e eu em dúvida daquilo que eu entendo que Deus gostaria de falar com a tua igreja. E eu senti, vou dizer mais forte para esta noite, esta mensagem.
aonde Deus ele sempre vai cuidar daqueles que confiam nele. Deus ele sempre vai sustentar aqueles que depositam a tua confiança na sua palavra. Isso não vai nos isentar de passar por problemas, até porque os problemas revelam o poder de Deus em nossas vidas. Eu achei lindo, interessante, nada a ver com a palavra, mas aquilo que a Taila testemunhou aqui, né? Porque ela orou. Eu vou dizer algo: quando você orar, seja objetivo na sua oração, para que quando acontecer, você não vai ter dúvida alguma que foi Deus que fez por você. Porque às vezes a gente pede algo a Deus e esquece, depois algo acontece e nós vamos dizer que é o acaso. Não. Qual que foi a oração dela? Deus, abençoa que aumente o meu salário. Eu não sei se ela pediu o valor que ela queria. Pode ser que às vezes ela tivesse falado o valor, o Senhor poderia ter dar o valor que ela assim desejava. Mas ela pediu: Deus, abençoa que aumente o meu salário. E assim aconteceu. Então nós aprendemos que quando nós oramos, seja específico naquilo que você quer para Deus. Porque às vezes a gente ora, Deus só me sabe, não, meu irmão, Deus deu para mim, para você poder escolher. Então quando você for orar, Deus me dá uma cadeira. A pergunta é: qual tipo de cadeira que você quer? Qual marca de cadeira que você quer? Porque tem cadeira almofadada, tem cadeira branca, tem cadeira desse estilo aqui, e tem vários tipos de cadeira. Isso aqui é um exemplo, mas para você entender que Deus, ele responde a oração. Deus ainda atende o clamor daquele que o clama, daquele que o busca. E esse texto aqui, voltando agora para a palavra, vai nos mostrar que um cenário de crise, num cenário de crise política, uma crise financeira, uma crise social. A Bíblia vai dizer que houve um tempo de Israel, aonde se levanta um rei para governar a nação. E o texto que eu li para vocês vai dizer o nome desse homem, chamado Acabe. Ele reina sobre Israel 22 anos, mas a Bíblia diz que foi o pior rei que existiu, um dos piores reis que existiu, porque esse rei, de uma certa forma, ele foi levantado, era o rei de Israel, para conduzir o povo para perto de Deus. Só que o texto vai nos mostrar que ele faz totalmente ao contrário. E para piorar, esse homem vai casar com uma mulher chamada Jezabel, símbolo de imoralidade, símbolo de mandona, símbolo de feiticeira. E a Bíblia diz que essa mulher que governava a Israel, ao ponto de fazer Acabe distanciar do Deus de Israel, e a ponto de levantar um altar para um Deus chamado Baal. Quem era esse Baal, pastor? É alguém que eles acreditavam que tinha o poder de mandar chuva, que controlava a produtividade, a prosperidade. E a Bíblia vai dizer que esse homem, ele afasta todo o povo de Deus da presença do Senhor. Eu costumo dizer que nenhuma liderança é neutra. Nós fomos chamados para influenciar, seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Entenda o que eu vou dizer, mulheres e homens que aqui se encontram. Você é um influenciador ou uma influenciadora. Ou seja, a pergunta é: para que lado você tem influenciado? Do lado bom ou do lado ruim? Ou do lado de Deus ou do lado do inimigo? E a Bíblia diz que diante desse cenário político, diante dessa situação, no capítulo 17, Deus vai levantar um homem. Deus vai levantar alguém chamado Elias, da cidade de Tisbé. Se você procurar no mapa de Israel, você não vai encontrar a geografia dessa cidade. Era um lugar desconhecido. Deus levanta alguém de não uma família importante. Deus não levanta alguém da família sacerdotal. Deus não levanta um partido político. Deus não levanta um homem de condições financeiras economicamente bem. Não. Deus levanta um homem desconhecido para fazer um extraordinário. Eu aprendo algo aqui antes da continuidade, preste atenção. Todas as vezes que Deus levanta alguém na terra, é para cumprir um propósito, é para cumprir o querer e chamado de Deus. Todas as vezes que Deus escolhe alguém, é para um propósito, é para um
mensagem que não era uma mensagem boa, não era uma mensagem de amor, não era uma mensagem de amor, não, era uma mensagem de juízo. Porque nós estamos acostumados muitas vezes, irmãos, somente com Deus de amor. Por que será que as pessoas não apresentam o Deus de justiça e o Deus de juízo também? Você sabe que a justiça de Deus e o juízo de Deus também se revela no amor de Deus. Porque se Deus permite que o ser humano às vezes andar na sua caminhada errada e não entrar com justiça, ele se perde. Por que você vai muitas vezes disciplina o teu filho? E ele vai achar ruim porque a disciplina não é boa. Mas por que você, mãe e pai, tem que disciplinar o filho? Porque você sabe, se o filho ou a filha estiver naquele caminho e não for repreendido, disciplinado, ele corre um grande risco de se perder até morrer. Então muitas vezes você tem a disciplina de Deus como algo mau, não. A disciplina de Deus, qual é o propósito de disciplinar alguém? É para nos trazer de volta para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, que é na sua presença, fazendo a tua vontade. A Bíblia diz que Deus levanta o profeta Elias para trazer uma mensagem. Qual que era a mensagem, pastor? O profeta Elias chega até o rei Acabe no palácio e vai trazer uma mensagem de Deus para ele, dizendo: profeta Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, cuja face eu estou. Ou seja, ele está dizendo: eu estou na presença de Deus. Sabe o que Deus ministrava no meu coração? Para que possamos falar em público para alguém, primeiramente precisamos estar no secreto com Deus. Para nos levantar em autoridade diante de alguém, precisamos primeiramente estar no oculto e no secreto com Deus. Elias já estava no secreto com Deus, buscando a Deus. Quando ele chega para Acabe, ele vai dizer: perante a cuja face eu estou, eu trago uma mensagem para você, rei Acabe. Qual a mensagem? Segundo a minha palavra, durante esses anos não vai haver chuva e nem orvalho. Irmão, para comigo. Que autoridade e ousadia de um homem dizer que não vai chover segundo a minha palavra. Ele não fala segundo a palavra de Deus, não, é o texto. Ele fala segundo a minha palavra. Que autoridade. Alguém falar que o céu não vai chover durante esses anos, que agora não vai cair uma gota de água. A pergunta é: que autoridade, que ousadia ele tinha para fazer isso? Tiago capítulo 5, 17 responde essa pergunta para mim, para você, que diz que Elias orou incessantemente para que não houvesse chuva, e Deus fechou os céus. Depois Elias orou novamente e Deus abriu os céus e mandou chuva sobre a terra. Escute o que eu vou dizer. Como já foi falado aqui, a oração ainda traz resposta do céu. A oração ainda pode fechar os céus, mas a oração ainda pode abrir o céu e trazer resposta de Deus para as nossas vidas. Elias orou e o céu se fecha. A pergunta é: por quê? Por que o céu se fecha? Porque essa mensagem é livre. Vou voltar onde eu falei. Eles acreditavam que Baal controlava a chuva. Eles acreditavam que Baal tinha o poder de trazer prosperidade. Agora Elias vem dizer: ei, se é Baal, quero ver agora se ele vai mandar chuva. Porque segundo a minha palavra, não vai chover nesses anos e nem o orvalho vai cair. Escute. E a Bíblia diz que a partir do momento que ele lança essa profecia, ele traz essa profecia para o povo. Deus vai falar com ele. No versículo 2, o texto vai dizer: e depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai daqui, retira para o Oriente, esconde. Por que Deus manda o profeta ele esconder? Deus agora vem dizer: Elias, agora esconde. Porque em todos os momentos da nossa vida nós vamos ter evidência. Muitas vezes as pessoas que apareceram o tempo todo, não, meu irmão, ao momento que Deus te levanta, mas no momento que Deus te esconde também. Muitas pessoas querem ter evidência o tempo todo, não, meu irmão. Entenda o que eu vou dizer: o único que é insubstituível é esse nome aqui, ó. Não tem ninguém na terra que não seja substituível. O único que não é substituível é esse nome chamado Jesus. E a Bíblia diz: Elias, vai, esconde. Por quê? Porque a partir do momento que ele lançou aquela profecia, os exércitos de Acabe, os seus soldados, iriam perseguir para matá-lo. Porque a mensagem que ele trouxe não foi uma mensagem boa, dizendo que Deus ia abençoá-lo, dizendo que Deus ia prosperá-lo. Não.
não há colheita. E se não há colheita, há fome. E se não tem comida, há miséria. E se tem miséria, há morte. Então o que acontece? Ele traz uma mensagem e Deus diz para ele: é o seguinte, agora você pode, porque vão vir atrás de você para perseguir. Vai para onde? Vai para o retiro chamado Querite, junto ao Rio Jordão. Lá você vai beber água. Elias era alguém guiado por Deus. Elias era alguém movido pela palavra de Deus. Você vai ver Deus falando com Elias: vai lá e fica naquele lugar. Elias, você estava em evidência agora, mas a partir de agora eu vou tirar você de cena, vou mandar você agora para o ribeiro para ficar lá o tempo determinado. Muitas vezes na nossa vida, Deus vai nos tirar de determinados lugares para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar. Nem todo dia eu e você vai aparecer. Tem momento da nossa vida que Deus vai precisar tirar nós de determinado lugar. Por quê? Para te dar livramento, para te proteger. Porque Deus sabia que Acabe agora ia procurar Elias para matá-lo. Muitas vezes Deus tira nós de determinados ambientes, porque Ele sabe o que o inimigo está tramando contra a nossa vida. E Deus é um Deus que vê além de mim e de você. Deus é um Deus que contempla muito mais além de mim e de você. E a Bíblia diz que Elias vai agora para o ribeiro de Querite. Bebe da água do ribeiro. E eu vou mandar para vocês pão e carne para te sustentar. Preste atenção. Quando nós estamos sendo guiados por Deus, Deus faz manda até garçom voador para trazer pão e carne para nós comer. Porque Elias está sendo guiado por Deus. Aprenda algo, irmão: só vive milagre quem anda na direção de Deus. Só vive milagre quem anda seguindo a palavra de Deus. Tem muitas pessoas questionando, tem muitas pessoas perguntando por que Deus não faz, por que Deus não age, por que Deus não trabalha. E a resposta para mim e para você nessa noite é: anda segundo a minha palavra, porque eu zelo pela tua vida. Anda segundo a minha palavra, que eu providencio para você aquilo que você necessita. Você vai ver que Elias está andando segundo a palavra. Elias não está andando segundo a palavra do homem. Salmo 81, a partir do versículo 12 mesmo para frente: se o meu povo me ouvisse, se o meu povo me escutasse, de prontamente eu bateria seus inimigos. Quantas vozes nós ouvimos na terra? Ouvimos a voz do pai, e temos que ouvir. Ouvimos a voz da mãe, mas nem toda vez o conselho do pai é o melhor, nem toda vez o conselho da mãe é o melhor, nem toda vez o conselho do amigo é o melhor. Por mais bem intencionado que possa estar, ele ou ela pode errar. Mas uma coisa é certa: quando nós ouvimos o conselho do pai, esse conselho não erra, porque Deus não erra, irmão. Deus é perfeito na sua direção, nas nossas vidas. Deus não erra naquilo que Ele manda em você fazer. A Bíblia diz que Elias vai, pão e carne mandado para ele todo dia, pela manhã e pela tarde, vem como trazer pão e carne para eles naquele lugar. O tempo passa, agora o ciclo vai mudar. O tempo passa e agora Deus tem algo novo para eles. Escute, só que você vai ver que o ribeiro seca. E Elias, ele já não sai daquele lugar de imediato. Você tem que entender: você precisa mover quando a nuvem se move. O que é isso? Israel, quando estava no deserto, irmão Valdo, ele só levantava acampamento quando a nuvem se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava. A nuvem levantava, o povo levantava acampamento e seguia. Nós temos que entender o seguinte: não se mover por circunstância, não se mover por emoção, mas se mover por aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração pela tua palavra. Elias está dizendo: a água acabou. O que acontece conosco quando o problema chega? O que nós quer fazer? E na frente de Deus, não. A água acabou. E Deus observa: eu conheço as suas necessidades. Eu sei que se você ficar sem água, você vai morrer.
mas Elias não dá um passo na frente sem primeiramente o Senhor vir e falar com ele. O problema é que às vezes nós queremos andar na frente de Deus, nós queremos tomar as decisões depois para orar. Não, primeiro você ora, e para você ter que entender que nós temos um sinal dentro de nós: vermelho e verde. Vermelho para, verde prossegue. A Bíblia diz que o nosso coração escondeu a glória de Deus. Então, embora eu sei que o coração não é enganoso, mas Deus ainda ministra ao nosso coração pelo teu Espírito, e precisamos estar perceptível para ouvir a orientação e a direção de Deus. A Bíblia diz que a água acaba, e agora Deus vem falar com ele novamente: Elias, o seu momento no ribeiro acabou. Agora eu tenho uma nova etapa para você. Agora eu quero que você levanta e vai até a cidade chamada Sarepta, que significa fornalha. Eu vou tirar você agora aí do ribeiro e vou te mandar você para onde? Para fornalha. Irmãos, o que a fornalha faz? Você sabe explicar? Ela cozinha, ela queima. Eu vou tirar você agora desse lugar e vou te mandar você para a fornalha. Vai agora, Elias, o seguinte, até a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Sabe o que Deus está dizendo para Elias, irmão Paulo? Vai para a terra dos seus inimigos, para aqueles que querem te matar. Vai para lá, porque lá eu ordenei. Observe novamente que Deus havia ordenado aos povos, e Deus agora está dizendo: eu ordenei uma mulher viúva para que te dê comida para você comer. Eu ordenei ela para que te sustente. Quando Elias chega até a porta da cidade, daquele lugar, Elias vai deparar com uma situação inusitada. Uma mulher carente, desprovida de todos os recursos, alguém improvável, alguém que não tinha condições humanamente nem de cuidar de si. E quando Elias contempla aquilo, Elias vai chamar aquela mulher e vai dizer: mulher, me dá um pouco de água. Porque muitas vezes Deus vai usar o improvável para fazer grandes coisas em nossas vidas. Aprenda o que eu estou dizendo. Não queira colocar Deus dentro de uma caixa de sapato, numa caixinha, querendo limitar o agir e o trabalhar de Deus. Não, Deus tem multiforme, variedade de agir e trabalhar na vida de alguém. Às vezes nós achamos que Deus vai fazer assim. Não imita Deus. Eu e você podemos fazer assim, mas Deus tem variedades, formas de fazer coisas acontecer nas nossas vidas. Quando Elias chega até naquele lugar, ele encontra a mulher o quê? Viúva. E você sabe que a mulher viúva daquele tempo não é uma mulher viúva nos dias de hoje. Uma mulher viúva naqueles tempos era uma mulher desprovida totalmente de recursos, porque quem sustentava a casa era o marido. E ou seja, agora com certeza tinha um filho pequeno, ela não tinha aposentadoria, ela não tinha pensão, havia agora seca, então não havia colheita. Essa mulher agora está numa situação deplorável, numa situação, quem sabe, sem esperança. E a Bíblia diz que quando Elias se encontra essa mulher, Elias vai pedir para ela o seguinte: ei, me dá um pouco de água. E assim ela vai buscar água, porque a água ainda tinha um pouquinho. Só que no meio do caminho, quando ela está indo buscar água, Elias olha: ei, peraí, me dá também um pedaço de pão. Eu começo a imaginar aquela mãe desesperada com seu filho, dizendo: ei, vive o Senhor teu Deus. Ela não falou vive o Senhor nosso Deus, é o teu Deus, porque ela não serviu o Deus de Elias. Vive o Senhor teu Deus, que não tem nada na minha casa. Eu estou apanhando aqui 2 gravetos. Eu vou fazer a última refeição. Eu e meu filho vamos comer e depois nós vamos morrer. A pergunta é: pela fala dessa mulher, ela acreditava que ela ia comer a sua última refeição e ia acabar com ali mesmo. Muitas vezes na nossa vida, nós abrimos a boca e declaramos como se a nossa vida tivesse acabado. Mas eu vou liberar uma palavra de Deus para você nesta noite. Você pode abrir a sua boca e declarar que você já está acabado, mas que está tudo perdido, que já não tem jeito. Mas escute o que eu vou dizer: no nome do Senhor Jesus, ainda há esperança para você. Ainda Deus pode reverter esse quadro. Ainda Deus pode reverter a tua história e mudar tudo aquilo que está fora do lugar. Só que ia depender também de uma atitude
e depois você vai dar teu filho para mim. Irmãos, ela tinha a última refeição. Eu sei que por essa ilustração eu pergunto você, mãe, porque mãe tem um coração mais, eu vou dizer assim, mais mole. Você que foi a última refeição da sua casa. Elias era o representante de Deus na terra. Alguém chegar na tua porta e falar para você assim: ei, me dá um prato de comida. E você acabou de comprar. Aí você diz: eu não tenho nada, eu só vou com um pratinho aqui, mas esse prato de comida é para alimentar meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Aí o profeta olha para vocês: ei, dá para mim primeiro. A pergunta é: qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa reação? Sabe o que Deus me estava no coração? Se aquela mulher tivesse comido a comida, a última refeição dela, ela de fato ia morrer. Mas muitas das vezes ele vai lançar uma palavra profética uma vez mais para dizer o seguinte: ei, faz para mim primeiro, porque assim, agora eu não falei, porque assim diz o Deus de Israel: a farinha da tua panela não vai acabar, e o azeite da sua panela também não vai acabar, até o dia que o Senhor mandar chuva sobre a terra. Preste atenção que eu vou dizer, é um momento de desafio. Muitas vezes eu desafio a nossa fé, porque nós clamamos e batemos outra fé. Fé se revela nas dificuldades, e uma fé que não pode ser provada não é digna de confiança. Há muitas pessoas que declaram fé quando a despensa está cheia. Há muitas pessoas que declaram fé quando está vivendo na abastança, a economia está bem. Mas muitas vezes a fé se revela na dor, é na dificuldade, é naquele momento onde você confia ou você não confia. A Bíblia diz que essa mulher ela vai tomar uma atitude. Ela poderia muito bem dizer: quer saber? Não, eu tenho a última refeição, eu vou comer minha última refeição e pronto. Não, muitas das vezes Deus vai colocar semente em nossas mãos. Só que tudo que eu vou dizer, igreja, você que precisa de uma providência de Deus na tua vida, escute, eu vou dizer: Deus coloca uma semente na tua mão. Essa semente não é para você comer, essa semente é para você plantar, porque quem planta comida, colhe comida, quem planta dinheiro, colhe dinheiro, quem planta roupa, colhe roupa, quem planta sapato, colhe sapato, quem planta arroz, colhe arroz. Por que tem muitas pessoas que não colhem algumas coisas? Porque não planta. Não planta, não tem como você requerer algo de Deus se você não planta. Essa mulher tinha todo o direito de dizer: eu não vou dar minha última refeição para o profeta. Jamais. A pergunta é: por que às vezes a gente não vê providência de Deus como esse povo viram no tempo passado? Se o Deus é o mesmo, a resposta está aí. Se nós quisermos ver os milagres que eles viram, precisamos fazer o que eles fizeram e viver o que eles viveram. Porque o mesmo Deus de Elias é o Deus desta igreja, é o Deus de todas as igrejas. O mesmo Deus que proveu para essa mulher é o mesmo Deus que proveu para nós também. E a Bíblia diz que essa mulher, ela vai pegar a sua última semente. Qual que era a semente que ela tinha, pastor? Era comida. Irmãos, eu já contei esse testemunho aqui, mas eu gosto de repetir. Eu gosto sempre de dizer, eu gosto de contar coisa minha, né? Não experiência dos outros. Há uns anos atrás, na época quando o salário era R$700, isso faz um bom tempo, onde eu tive que uma vez mais fui testado por Deus, onde devolver aquilo que pertencia ao Senhor. Não era pastor, não. E eu estava com R$72, como dizer, R$72. Eu não lembro se eu tinha os 2 meninos, ou era só um ainda, se era nem, não lembro. E eu precisava comprar R$72. E na época meu dízimo era R$70. Então se eu ofertasse, devolver 70, ele fica com R$2. R$2 daria para comprar um leite.